Olá, pessoal, bom dia. Bom, vamos dar continuidade às nossas conversas, nossas reflexões, né? Procurando colocar na mochilinha todo o material que a gente pode usar para nos ajudar, para nos facilitar o nosso trabalho de autoconhecimento, né? E hoje eu quero falar com vocês para a gente pensar um pouco sobre rituais. O que são rituais, né? Rituais são ações que a gente faz, né, que a gente pratica, que a gente fecha, né, para que aquilo possa dar um fechamento a alguma coisa e começar um outro, fechar um ciclo e começar um outro ciclo, né? Porque tudo na nossa vida são fases, são ciclos, né? A infância, a adolescência, a fase adulta, a velhice, né? A morte, embora ela possa acontecer em qualquer estágio, entre qualquer estágio. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês da importância, né, dos ritos, dos rituais, para o fechamento de um ciclo e o início de outro. Veja, nós mulheres, né, a própria fisiologia do nosso corpo nos ajudam nisso, né? Então a menstruação, a primeira menstruação, né, que recebe o nome de menarca, ela faz esse rito de passagem, né, da menina, ela nos mostra esse rito da menina para a mulher, né? A partir da menstruação, se torna uma mulher e tem agora a possibilidade de gerar um outro ser. Então, a menina fechou o ciclo da infância. Nos meninos, isso já não é tão evidente como nas mulheres. Algumas culturas têm alguns rituais, né? Aqui eu conheço, fora indígenas ou algumas tribos africanas, que eu sei de alguns rituais, a sociedade moderna tem muito poucos rituais para os homens. No judaísmo, aos 13 anos, eles fazem um evento chamado Bar Mitzvah, se não me engano, pronuncia-se assim, onde o garoto, já aos 13 anos, ele vai ler diante da comunidade, ele vai ler a Torá, que é o livro sagrado deles, e ali ele assume já compromissos, responsabilidades de adulto. Então, é um ritual praticado no judaísmo. E os outros que eu saiba, eu não conheço. E o que acontece, gente? Acontece que não tem claro, né, o fim de uma coisa e o começo de outra. Então, os ritos do casamento, né? Deixo de ser uma mulher, um homem solteiro, e passo agora a ter as responsabilidades do matrimônio, de um casamento. Embora os rituais estejam assim esvaziados, né? O que é esvaziados? Perderam muito do sentido na nossa modernidade. Muitas vezes os casamentos está tudo muito mais preocupado com a grandiosidade da festa, com os álbuns de fotografia e vídeo, e fica a essência dessa passagem, ela se perde, né? Batizados, seja em que religião, muitas vezes são motivo de festa, de auê, de grandes quantidade de comida, bebida, e pouca reflexão no verdadeiro sentido daquilo, né? daquele batismo daquela criança, que no caso, né, se torna um cristão, da responsabilidade dos padrinhos, seja dos padrinhos do casamento, seja dos padrinhos do batizado daquela criança. Então fica uma coisa assim, tem que ter padrinhos, pode ser qualquer um, não é? E sem a consciência do que realmente é a minha função, a minha tarefa com relação a essa criança que eu estou sendo madrinha, né? E ao invés de viver esse momento com intensidade, dessa passagem, seja do batismo, seja do casamento e outros mais,
Fica a festa pela festa, a bebida pela bebida, a comida pela comida, os exageros, e de verdade o rito, aquilo que psicologicamente é forte, é o que transforma, não acontece, tá? Então, a minha proposta é de mostrar para vocês o quanto é importante a gente tentar resgatar individualmente no coletivo, porque enquanto sociedade, né, as coisas somos nós, a sociedade é feita por indivíduos. Eu acredito, falando em crenças, né, que foi o nosso bate-papo anterior, que a mudança de um mundo, a mudança de uma sociedade, ela passa pelo indivíduo. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu não mudar a mim. Isso é bobagem, né? Gandhi tinha essa fala, né? Se você quer mudar o mundo, comece por você. É impossível sair ditando o que o mundo tem que fazer e eu não faço nada para mudar, tá? Então, nada a ver, né, gente? Então, o caminho começa em nós, tá? A consciência ela é individual. E depois, se um bando de gente tiver consciência, a gente muda a sociedade. Então, a importância desses ritos, e eu gostaria de focar em 2 ritos que no consultório hoje eu vejo quanto isso está fazendo falta e trazendo sequelas muito fortes. O adolescente. Então, falei daí do judaísmo, né, desse ritual lá na religião judaica. O que nós precisamos fazer? Né? Talvez na família mesmo, 13, 14 anos, 15. Tá? Lembra das festas de debutante, né? A mocinha, a mulher tinha aquela festa de debutar, era importante. Né? Agora é uma mulher, mas a gente também conta com a menstruação, né? Que nos ajuda muito. Mas o que precisa? Precisa de fechar o ciclo da infância. Aí eu acredito, eu penso que cada família pode, do seu jeito, fazer esse fechamento da infância para a idade adulta. Porque, gente, o que está acontecendo? Não tem limite para começar outra coisa. Então, é uma infantilidade, é uma imaturidade que perdura assim até os 50 anos. É uma infância prolongada, falta isso. E muitas vezes, sabe o que acontece? O jovem vai fazer essa passagem, esse rito com drogas, com álcool, né? Tudo é droga, tem as lícitas e as ilícitas, mas vai fazer por aí. E a gente está acompanhando isso, né? Principalmente quem é da área da saúde, da psicologia, da psiquiatria, da neurologia. O que a gente vê, gente? A gente vê que falta isso para estruturar, isso dá estrutura para o indivíduo. Eu não sou mais criança, precisa que essa família sente e diga, olha, acabou, agora inventa um ritual qualquer, pode ser a leitura de algum livro, pode ser o pai ou a mãe trazendo a responsabilidade do adulto. Né? Tá faltando demais isso, gente. É triste, eu sofro pra caramba de atender adolescentes que estão perdidos, sem uma estrutura psicológica para passar para a fase adulta, para assumir os seus compromissos de adulto, de estudar, de trabalhar, de ser responsáveis. Ter a consciência de que existem causas e consequências, de que tudo que nós fazemos na vida tem as suas consequências. E elas precisam estar conscientes e precisam ser cobradas por pais. Depois a sociedade vai cobrar. Se nós, como pais, não fazemos isso, gente, a sociedade, o mundo vai fazer. E faz na cacetada, tá? Trazendo doenças, desenvolvendo vícios. Então, essa consciência, eu convido vocês a refletir, não é brincadeira, nós precisamos disso, tá? E com outro rito que eu acho que também está carecendo demais, é o da morte. Né? Agora a gente viu esse finados, né, que aconteceu ontem,
foi muito mais duro, né? Foi difícil, porque quantos e quantas milhares de pessoas no mundo, não só no nosso país, mas no mundo, que não puderam fazer o rito, né? De fechar, de estar junto, de fazer o velório, de acompanhar o enterro do ente amado. Então, para essas pessoas, eu gostaria de propor um trabalho, um ritual que ajuda muito, tá? Psicologicamente. Faça você só, ou sua família, né? Os mais próximos. Pega várias coisas daquela pessoa amada, objetos, qualquer objeto, né? Uma roupa, um sapato, enfim, os objetos que lembram muito aquele ser amado, coloque numa caixa de sapato, por exemplo, e faça esse ritual, e fale sobre a pessoa, e cada um faz uma mensagem, né, da importância que foi conviver com aquele ser, de tudo que ele foi na sua vida. Faça isso, faça as orações, se você é uma pessoa religiosa e gosta e tem necessidade da oração, faça as orações. E aí você vai fechar esse ciclo. Depois, quando tiver oportunidade, quando acabar tudo isso, né? Vai acabar, tudo acaba, né? Vai acabar, sim. Você enterra, pode enterrar onde está enterrado, em um outro lugar, ou pode queimar, né? Queima esses objetos, que não precisa nem ir num lugar muito específico, como um cemitério. Queima tudo isso e fecha esse ciclo, porque não dá essa coisa aberta. É igual a gente conversa, sabe? Às vezes você começa uma conversa com uma pessoa, uma conversa que às vezes não pegou um caminho muito legal, uma certa discussão, e aquilo para, e você não tem a oportunidade de fechar. E a gente tem essa necessidade, isso é psicológico, isso é anímico. A gente precisa fechar as coisas, sabe? Porque essa sensação de que eu precisava ter falado isso, eu não falei, eu precisava ter feito isso, isso adoece, né? Adoece a mente, adoece o corpo. Então, a minha sugestão é de a gente ir resgatando no plano individual, no plano familiar mesmo, esses rituais de passagem, de fazer disso um ritual, que é uma reverência. Uma fase se fecha e outra fase se inicia. Cada etapa da vida, você com você mesmo, ou num pequeno grupo que pode ser o da família, né? E o jovem, tá? O jovem precisa muito disso, muito. Sabe? O que é agora? O que eu preciso fazer? Essa responsabilidade ele não está sabendo, então fica assim, sabe? Não fechou a infância, não fechou a adolescência, não fecha nada. Está tudo em aberto. E as responsabilidades não acontecem, a maturidade não acontece. Nós estamos vivendo um mundo infantilizado. Né? Assunto para um outro bate-papo nosso, que é o que a gente vê no mundo. Gente, o mundo é dirigido por crianças birrentas, cada um quer uma coisa, não importa que exploda todo o país, mas ficam lá brincando de administrar, de governar um país. Então, estamos muito imaturos, muito. E eu acredito que a gente pode começar a resgatar essas coisas através dos rituais. É de uma fortaleza os rituais, gente. Fortaleza que eu falo é de uma força na psique, na alma, tá bom? Vamos fazer isso, vamos nos comprometer com isso para o bem dos nossos filhos. Eu não estou falando isso pelos meus, os meus já são adultos e, graças a Deus, responsáveis e tudo, mas como profissional, como ser humano, eu sofro muito de ver as sequelas das doenças psíquicas, dos suicídios, das depressões, da síndrome de pânico,
e que a gente pode começar por aí. Eu creio muito nisso, por isso estou aqui falando isso para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem em paz, gratidão e até semana que vem. Beijo.